Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E neste episódio vamos falar com o professor Mira sobre ações e fundos imobiliários. Fica até o final, a gente tem muito assunto para falar. Professor Mira, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Você que já tá aqui, sei lá, quarta, quinta, sexta vez. Vamos aí, vamos falar do que vocês quiserem, sem restrição. Vamos começar falando então de fundos imobiliários. Professor, quem está nos assistindo aqui já investe em fundos imobiliários, está muito preocupado. Porque a gente sabe que alguns investidores aqui, muita gente que está assistindo a gente aqui, chegou num ciclo recente, né? Começou a investir recentemente em fundos imobiliários. E aí pegou esse ciclo de queda, né? A gente tá vendo muitos fundos imobiliários cair forte, né? 10, 15, 20%. E muita gente tá desesperada, alguns até vendendo nesse ciclo para migrar para renda fixa. Eu quero entender com você, é o fim dos fundos imobiliários? Muita gente com medo, o que tá acontecendo? É assim, o fim não é, né? É uma classe de ativos, eu acho que ainda está no começo, é uma classe bem recente, né? Se a gente fala de 10 anos atrás, não tinha quase nada de fundo imobiliário, tinha muito pouco, né? A gente teve um boom ali, 2018, 2019, e aí que os investidores, pessoa física, meio que acordaram e conheceram um pouco de fundos imobiliários. Chegou ali no topo em 2019, depois teve pandemia. Então é um mercado que está amadurecendo. A gente está vendo aí um amadurecimento desse mercado. Por exemplo, FOF, são os fundos de fundos, é meio que está acabando, né? Isso aí tende a acabar e meio que virar os Red Funds, que são fundos multimercado, para que eles possam investir em qualquer tipo de classe de ativo, porque não deu certo. Eu sempre fui contra a FOF, nunca gostei, porque é o gestor tentando fazer trade para dar resultado num ativo que não tem tanta liquidez assim, para que o gestor esteja tradando bilhões e bilhões e bilhões todo dia, não tem mercado para isso. O que aconteceu com a taxa do Tesouro? Tá pagando aí IPCA mais 6,70, 6,50, o 2029 chegou a 7. E aí, o que acontece? Você tem que, para valer a pena investir em fundo imobiliário de tijolo, você tem que pegar esse retorno que você vai ter no IPCA+, isso de tijolo, mais o prêmio de risco, porque você está correndo um risco de estar na renda variável, e aí dependendo do fundo, da classe, você tem uma ponderação de risco. Eu boto menos risco para shopping, para logístico, renda urbana, e aí outros eu coloco um pouco mais de risco, e aí a gente faz uma taxa de desconto, que é o prêmio por correr esse risco. O investidor leigo, ele vai olhar o quê? O título do Tesouro tá pagando pra caramba, vou sair daqui e vou para lá. Eu não concordo muito com essa visão. Por quê? Porque o título do Tesouro de longo prazo, ou qualquer renda fixa, ela tem o objetivo de você investe e resgata no final. O fundo imobiliário, ele tem o objetivo de te pagar uma renda todo mês, eternamente, porque ele não vai acabar, diferente da renda fixa que tem um objetivo. Não é nem o que é melhor um ou outro, é que são soluções diferentes para objetivos diferentes. As pessoas acabam confundindo isso. E um grande erro que as pessoas têm com o fundo imobiliário, que eu acho que é o maior de todos, é que você olha lá, a cotação caiu. Você, sei lá, joga no Google, e aí você tem como referência ou o preço que você pagou na cota, ou o preço que está no Google, e ambas estão erradas. Mira, mas como assim o preço que eu paguei na cota está errado? Você pagou aquele preço, só que aquilo ali só é importante para a receita, para a declaração de imposto de renda. E só. Por quê? Porque você foi recebendo dividendos ao longo dos meses. É como se você pegasse assim, botei o dinheiro no CDB. E aí tem o efeito juros sobre juros. Mas você joga tudo isso fora. Aí você deixa lá R$100 no CDB e depois de 10 anos você tem os mesmos R$100. Mas não existe isso porque tem os juros. Então, o fundo imobiliário tem o dividendo. Se você considera o preço e não usa uma informação de, como a gente chama de gráfico descontado a dividendos, você vai simplesmente achar que aquilo ali sempre vai ser ruim. Você está ignorando a principal característica do fundo imobiliário, que é o pagamento de dividendos. Sim. O certo ainda seria você pegar e calcular o reinvestimento do dividendo, que aí ele teria o efeito juros sobre juros e ficaria mais sensato você comparar uma renda fixa ou com qualquer outro investimento. O mesmo raciocínio serve para ações. O Clube FI, eu sou sócio, tenho um pedaço lá no Clube FI, mas nem é um jabá, é porque é o único lugar que tem uma ferramenta que é gratuita, só jogar lá no Google, que tem a calculadora de juros compostos com fundo imobiliário. Aí você bota lá, quando você fez o investimento, o valor, e ele já calcula esse efeito de reinvestimento dos dividendos. É de graça lá, não precisa logar, não precisa nada. Tá lá. E tem esse cálculo. E aí quando você compara, e o próprio site já faz a comparação, você vê que é uma diferença gigantesca da cota para a cota mais o dividendo e da cota mais o dividendo reinvestido.
Então, o leigo, ele não tem esse conhecimento. Ele compra porque vai receber já, provavelmente no mês seguinte, mas fica desesperado se cai, porque nem entendeu ainda que é renda variável. É normal. E por que caiu tanto? Condições macroeconômicas, principalmente o impacto fiscal, política, Brasil, né? E aí a gente tem, se bem que agora até a eleição do Trump impacta um pouco. A gente tem aí o Tesouro subindo pra caramba, taxas de juros, expectativa de Selic subindo cada vez mais, e isso impacta toda a renda variável. O que você acha que tá, por exemplo, não sei se você vai falar um setor, ou se você vai falar um setor e quais fundos imobiliários. Porque tem muita coisa descontada. E o pessoal fala, qual setor? O que você acha? Acho que o André, pra você também. Quais fundos você acha que estão baratos, que valem a pena agora? Tudo tá barato. O problema é que as pessoas vão acabar confundindo e a gente tem uma assimetria de riscos. O que é isso? Tudo caiu. Então, mais ou menos, tudo tá barato. Só que aquilo que era ruim caiu, mas não na mesma proporção do que as coisas boas. Então, o risco-retorno não tá valendo a pena para aquilo que não é bom. Entendeu? Você pegar fundos que caíram pra caramba, aqueles que deram problema lá, Gramado Parque, Deva, HCTR, lá, você não tem ali um risco-retorno que vale a pena. Agora você tem outros fundos, os tops aí do mercado, um HGLG, um HGCR, um monte de o KNRI, excelentes fundos que também caíram, e eu vejo neles uma oportunidade maior. Por quê? Porque esses fundos, normalmente, eles estão caros. Quando é que você consegue comprar eles barato? Num momento como esse.